Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. O que você entende sobre reencarnação? Descubra com a gente e abra sua mente agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Aqui você sabe, falamos sobre os assuntos de espiritualidade, religião, de forma leve, laica, e sua audiência é um prestígio, é um privilégio para a gente. Você está no seu domingão, sentado no seu sofá, assistindo aqui eu e quem? Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, essa busca plural, ampla, que temos feito aí em 7 temporadas. Entramos na 7ª temporada, mais um programa da 7ª temporada com um tema que a gente nunca tratou de forma mais específica. Eu acho um tema muito bacana, estou super curioso. Tem um monte de pergunta para fazer e tem um monte de coisa para aprender também. E nosso convidado, tá, a gente foi buscar ele longe, tá? Essa pergunta vai ser a minha primeira depois da apresentação dele, tá? Ele é brasileiro, mas está morando em Toronto, lá no Canadá. A formação dele sempre foi voltada para o mundo corporativo, né? Ele é formado em publicidade e propaganda e marketing, ele é graduado em gestão de projetos pela USP, pós-graduado em negócios internacionais, né? Inclusive no Canadá, MBA internacional pela USP. A carreira dele foi toda voltada para o mundo corporativo e eu quero entender, Fábio Santos, onde é que você foi buscar as respostas das suas perguntas, meu amigo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fábio. Muito obrigado. Reencarnou no Canadá. Quase isso, né? Parte no Brasil, parte no Canadá, mas primeiro, muito obrigado, viu, pelo convite, pelo espaço, Bernardo, Roberto, prazer estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa que vocês têm aqui, né? Então é isso, eu nasci no Brasil, sim, moro no Canadá, já estou no meu 9º ano, né? Entrei no 9º ano canadense e realmente minha formação é completamente voltada para o mundo corporativo. Eu passei mais de 20 anos trabalhando em multinacionais, em cargos gerenciais, dentro e fora do Brasil. E realmente a pergunta que os amigos fazem, os familiares fazem, né? E as pessoas que me conhecem é o que deu na sua cabeça para você largar tudo isso e se dedicar à questão da espiritualidade, né? Porque só para ser louco mesmo, para realmente largar tudo. E tem um pouco de loucura, sim. Eu acho que quando a gente descobre quem nós somos, o que a gente veio fazer, tem um quê de loucura, porque o louco é aquele que foge do padrão, né? Então, realmente, eu fugi do padrão. Não que o padrão seja ruim, nada disso, sem julgamento, mas eu fugi do padrão e quando a gente não está no padrão tem esse quê de loucura, esse quê de diferente, né? Mas as respostas, Bernardo, indo na sua pergunta, as respostas estão dentro da gente e é aí que está o segredo, né? A pegadinha está procurar fora o que está dentro. Então eu achei as respostas da minha pergunta dentro de mim quando eu parei de procurar fora. Mas deixa eu só te falar, antes que a gente comece a tergiversar sobre o tema, vontade. Você sente que existe nesse momento, eu não diria nem a geração, mas nesse momento que nós vivemos, as pessoas têm buscado mais isso, têm buscado mais a espiritualidade, têm buscado mais o que está dentro da gente, e esquecido um pouco, dado menos importância para o que está de fora, para as posses, para o bem, para o sucesso, dito sucesso material ou profissional? Roberto, nesse sentido, sim, tá? A humanidade teve diversos ciclos, é natural, e nós estamos no final de um desses ciclos. E todo final de ciclo tem essa reflexão mais para o espiritual, né? Aquela questão de realmente ter esse questionamento do material, do espiritual, o que realmente eu preciso para ser feliz, né? O que é ser feliz? Um questionamento de relacionamentos, de independência, de liberdade, né? A questão que eu mencionei na resposta anterior, ela vai um pouco mais à frente desse questionamento, porque mesmo dentro da busca espiritual, nós buscamos fora, né? Então, assim, depois que a gente passa essa primeira barreira
de saber que a felicidade não está nas coisas materiais, apesar de que o material ser importante para nos dar tranquilidade para buscar o espiritual, porque afinal quem desperta passando fome, quem desperta sem saneamento básico, quem desperta tendo que pagar conta, trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite todo dia, fica difícil. Então, depois de um certo material nos dando esse conforto e nós buscarmos o espiritual, há um segundo desafio, do dentro ou de fora, que é onde eu vou buscar as informações do espiritual. Ou seja, nós costumamos chamar de terceirização da salvação, né? Então, está sempre na mão do padre, está sempre na mão do ET, está sempre na mão do bispo, está sempre na mão da nave que vem buscar. Nós não temos responsabilidade alguma, é sentar e esperar que aconteça, né? Então, essa é a parte do buscar dentro ou fora. Quando a gente assume a nossa responsabilidade como fractal da fonte, ou seja, não falaram para a gente, vós sois deuses? Então, peraí, eu sou ou não sou? Se eu sou, eu posso, eu tenho as respostas em mim, então eu vou buscar. Perfeito. Uma visão que eu quero começar a gente entrar em reencarnação, né? Reencarna o que reencarna, né, Fábio? Então, a reencarnação, uma breve descrição do que o espiritismo kardecista fala, que é o retorno da alma ou do espírito, né? À vida corpórea em um novo corpo físico. Mas, para começar, cara, tem diferença de espírito para alma? Não tem entendimento. Tem diferença? Não tem entendimento o que é espírito e o que é alma. Tá. O que reencarna? Tem uma questão de semântica aí também, das palavras e definições utilizadas, né? Eu vou explicar como eu utilizo, tá? Então, eu falo que dentro da educação consciencial nós somos fractais de alma, tá? Então, fractais de alma é quem anima o corpo na dimensão em que nós estamos. Tá? A partir do momento que nós saímos da Terra, nós voltamos para uma alma ou espírito. Mas isso é uma questão de semântica. Dentro dessa nomenclatura espírita, ele está chamando de espírito o que eu chamo de fractal de alma. Então, é essa consciência dentro do planeta Terra que está, nesse momento, todos nós estamos, nessa roda de samsara. Então, aí utilizando um pouco da questão hinduísta, enfim, mas é o nome comumente conhecido, nesse ciclo encarnacional, ou seja, encarna, desencarna, que este espírito ou fractal de alma está envolvido, está preso, ele não sai, é indefinido. Então, isso encarna, reencarna, do fractal da alma ou do espírito, tanto faz. Aí depende do autor, depende da doutrina, né? Mas a definição, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Mas Fábio, agora você botou uma interrogaçãozinha. Fractal nós não somos inteiros, né? Nós somos partes de um todo, que se nós somos um fractal de uma alma, nós não somos somente partes de Deus. Nós somos fractais de alguma coisa ou não? Interpretei errado? De quê? Tá, o conceito de fractalidade é muito comum a gente ter essa dúvida, né? Muitas pessoas acham que fractal é um pedaço, né? Fractal não é um pedaço. O conceito de fractalidade é que o menor é igual ao maior, né? Então, no menor, eu acho o todo deste maior. Tá? Então, como essência, nós somos fractais da fonte. Ou seja, somos a fonte. Fonte, Deus, chame do que quiser, né? Dentro da experiência dessa fonte, ela se fractaliza, mais uma vez o conceito, em consciências individuais, de acordo com a dimensão em que ela vai habitar. Então, na ponta dessa experiência, estamos nós aqui na Terra, como fractais de alma. Então, nesse caminho, eu tenho desde a fonte, fractalizando individualmente em supramônada, que se fractaliza individualmente em mônada, que se fractaliza em eu sou, que se fractaliza em alma, que se fractaliza em fractal de alma, que é onde nós estamos. Então, temos duas definições. Uma, sendo fractais da fonte, porque viemos da fonte, somos a fonte. E essa fonte experiencia a sua criação através de uma fractalidade de experiências individuais. Aí todo esse caminho que eu fui dando desde a fonte nas dimensões dos universos. Perfeito. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar agora, como eu falei. Tergiversar não no sentido de fugir ou de dar as costas para o tema, mas no sentido de desnudar o tema, que é uma coisa que a gente gosta de fazer aqui. De compreender significado... Você gosta de fazer aqui, Roberto. O Roberto, cara, ele me dá o traço toda a vida. Toda vez fala, vamos falar de reencarnação. O cara vai arrodeando, vai minando o negócio, entendeu? O cara é foda. Vai lá, Roberto, vamos lá.
Sair do lugar comum, porque a gente tem uma visão de reencarnação muito do que é o lugar comum né? E aí não é pouco, eu quero saber mais, eu quero saber o que é que está por trás disso aí. Então, o que é reencarnação e reencarnação existe, Fábio? A reencarnação existe, mas é interessante que as pessoas não acreditem em mim, não tenham fé, que elas pesquisem, que elas possam ir atrás da sua experiência, né? Por exemplo, tem a história do norte-americano, uma criança norte-americana chamada James Houston. James Houston Jr., na verdade, tem até livro, que é um menino que nos seus 3, 4 anos começou a ter pesadelo e começou a contar para os pais que ele lembrava que ele estava dentro de um avião na Segunda Guerra Mundial. E para encurtar a história, ele descreveu o batalhão que ele estava, o nome do avião dele, o nome que ele tinha, o nome do chefe dele, como que ele morreu, em que batalha ele morreu. Historicamente, isso é fácil de pesquisar, existem registros, e pesquisaram e realmente conferiram que realmente aquele menino estava falando a verdade. Agora, aí vem a pergunta: o que para você é prova de reencarnação, né? O que para cada um precisa de uma certa prova, né? Isso é prova de reencarnação? Isso é um forte indício. Como o caso desse menino, existem N outros, e N outros registros inclusive nas religiões oficiais, registro no catolicismo, que aceitava a reencarnação até mais ou menos o ano de 535, registros de N doutrinas que aceitam a reencarnação e apontam indícios de reencarnação, né? Dito isso, a reencarnação é essa reanimação do corpo, ou seja, a volta, né? Reencarnar. Encarnar é entrar no corpo. Quando morremos, desencarnamos. Se voltamos ao corpo, reencarnamos. Essa é a roda de Sansara que eu expliquei na resposta anterior, ou seja, sair dessa dimensão, ir para a próxima e voltar perpetuamente. A gente fala perpetuamente porque, na verdade, é ad infinitum. Essa é a prisão. É o ciclo em que você não sai mais. Porque cada vez que você encarna, você esquece quem você foi. No processo de reencarnação, enquanto o espírito está se ligando com aquele zigoto que depois vai virar o feto, né? No período dos 9 meses da encarnação, esse espírito, ou esse fractal de alma, ele vai esquecendo quem ele é até o momento em que ele nasce. Nós nascemos sem consciência alguma de quem somos espiritualmente. Nós nascemos com o HDzinho zerado. Fábio, desculpa, só para poder aproveitar aí a minha curiosidade. Então, o caso desse menino que lembrou de uma vida passada foi um erro na Matrix? Podemos dizer que sim. E principalmente crianças até 7 anos, mais ou menos, de uma forma arbitrária, não é bem isso, tem um acesso mais fácil a memórias passadas. Né? Mas completamente se ele esqueceu impossível. nesse processo da gestação, até nascer, como você afirmou, né, que há esse esquecimento, por que ele lembra? Há esse então? esquecimento. Nós temos diversos corpos. Tá? E aí há quem diz que temos 7 corpos, 13 corpos, não importa. Aí quando a gente fala, dentro do espiritismo, tem o perispírito, a gente tem o corpo mental inferior, mental superior, enfim, é importante a gente entender que o nosso corpo humano não é o único corpo que nós temos. Nós temos diversos corpos energéticos. A partir do momento que eu estou chegando perto da encarnação e eu reencarno, eu tenho o esquecimento dentro dos meus corpos mais físicos, ou seja, os mais próximos da fisicalidade. Mas esse esquecimento é impossível para a nossa essência. É impossível esse esquecimento para o nosso mental, para o nosso corpo mental. Então, se a criança tem um acesso mais fácil com o corpo mental, através do seu subconsciente, uma criança tem o subconsciente praticamente dominante. Aliás, todos nós temos o subconsciente dominante, mas o consciente de uma criança ainda está em formação, ainda está muito, muito no começo, né? Então, o seu subconsciente, que é a parte da nossa mente que comunica com os nossos diversos corpos, ele está muito ativo, é uma antena aberta e essa criança consegue ter um acesso mais fácil a quem ele realmente é, a quem ele realmente foi, mas através dos corpos superiores, através do mental, não através do corpo físico. Todos nós tivemos esse acesso. A diferença é que nós esquecemos conforme vamos crescendo. Fábio, me diz uma coisa, você falou num caso aí que a gente reencarna, vai no processo gestacional, a gente vai esquecendo, né? Rapaz, eu não sei você, meu irmão, mas eu sempre achei uma sacanagem essa história de reencarnação, de a gente esquecer. A gente vem pra Terra cheio de débito, então pelo menos é isso que colocam na cabeça da gente. Isso. E ainda vem cheio de obsessor de vidas passadas, os caras sabem porque estão me cobrando. É aquela história, o cara me liga me cobrando o cartão que eu não sei nem se um dia eu tive. E eu não sei nem o tamanho do rombo desse cartão. E não levou o saldo. E se você tinha um saldo no banco, você não levou para outra vida. Né? Não, a gente volta
isso, né? Então, cara, eu sempre achei uma sacanagem, né? Mas vamos lá, cara, a gente tem a opção de encarnar ou não, porque nas literaturas, na maioria das literaturas, pelo menos as mais famosas espíritas, parece que meio uma coisa compulsória, né? Então, você vai reencarnar agora para resgatar com a sua mãezinha, com a sua filhinha, parará. É meio uma coisa que vai lá, se ferra, porque eu estou aqui, eu vou ficar, né? Então, a gente escolhe se vai reencarnar ou não, a gente escolhe as provas que a gente quer passar, e essas provas são necessárias realmente. Legal. Esse questionamento foi o que realmente me levou. Eu fiquei mais de 12 anos no Espiritismo e eu fui convidado a me retirar de um grupo de Facebook quando eu questionei a reencarnação. Mas eu questionei honestamente, eu realmente estava com dúvida. E era exatamente essa dúvida que você está me perguntando. Na época, eu fiz isso num grupo de Facebook do Espírita e fui convidado a me retirar. Por quê? Para mim é muito claro, límpido e cristalino, que se eu não lembro o que eu devo, como eu vou pagar? Não tem como. E quem garante que eu realmente devo aquilo? Então, são perguntas pertinentes. Eu lembro, eu já não pago, Fábio. Eu não lembro, né? Eu não pago nem o que eu lembro. Eu lembro, eu já nego. Quem dirá quando eu não lembro, meu irmão? É bem isso. Então, essa é a armadilha. A gente começa a ver que tem um conjunto de armadilhas, né? Como que eu vou pagar alguma coisa que eu não lembro? E outra, quem garante que eu estou no lugar certo de pagar? Então, na vida passada, eu tive um problema com a minha mãe da vida passada, tá bom? Aí chegou do outro lado, alguém me convenceu a reencarnar. Eu falei, não, vou reencarnar, claro, eu quero pagar o que eu devo para minha mãe. Primeiro, quem garante que eu encarnei junto com a minha mãe da vida passada? Se eu não lembro quem é. E mesmo se eu encarnei, minha mãe é quem? Minha mãe é minha esposa, minha mãe é meu marido, minha mãe é meu pai, minha mãe é meu filho, minha mãe. Onde está minha mãe? Minha mãe é o vizinho? Minha mãe é meu chefe no trabalho? Para quem que eu tenho que pagar? Eu não vou pagar. Eu tô fadado a cometer o mesmo erro. Eu tô fadado a cometer mais erros. E na próxima vida, eu ter mais o que pagar. E aí o argumento normalmente espírita é o seguinte: não, mas se você lembrasse que o seu filho, sua filha te matou na vida passada, você ia ter raiva dele. Ou seu pai fez alguma coisa para você. Concordo? Agora, minha pergunta é a seguinte: e se nós lembrássemos de tudo desde a primeira reencarnação, será que cometeríamos erro na segunda? Assim, sou tendencioso a dizer que não, certo? Agora, como eu não lembro, eu tô há 100 encarnações só fazendo besteira. E aí eu chego do outro lado, também respondendo a sua pergunta, se somos obrigados. Como eu sou pego? Eu sou pego exatamente por esse fulano, que nós chamamos de Senhor do Karma, os Senhores do Karma. Tem uma série muito boa lá no nosso canal Educação Consciencial no YouTube sobre isso, 4 vídeos, mais uma live, mais de 1 hora. Que é o quê? Que é esse fulano que vai me apresentar as coisas que eu fiz na vida. E aí muita gente acha que é só besteira que pega, e não é. O apego também prende. Você também pode implorar para voltar, porque nós imploramos para voltar. A gente não pede, a gente implora para voltar. Eles não precisam convencer muito, não. É só mostrar um monte de besteira que a gente fez na vida, que fez e que não fez. Porque se chegar do outro lado e falar assim, você não lembra, mas na vida passada você foi uma pessoa horrível, matou um monte de gente, arrumou um monte de encrenca. E aí, fui mesmo? Então eu recebo essa carga e aceito voltar a pagar alguma coisa que eu não sei se realmente eu cometi. E mesmo que eu tenha cometido, remete ao que a gente acabou de falar, de eu não lembrar. Então, na verdade, ninguém obriga ninguém a reencarnar. O problema é que nós, por a nossa falta de conhecimento e consciência, imploramos para voltar. Não é pedir, não. A gente implora de joelho e agradece cada oportunidade que a gente tem de encarnação de repor algo. Só que quando a gente chega aqui, o que acontece? A gente não repõe. A gente se estrepa mais ainda, vai afundando na lama. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me deu uma resposta que me chamou a atenção em relação à reencarnação, que eu compreendi quando você falou que a reencarnação ali é ad eterno, né? Você reencarna, reencarna, reencarna. Mas agora você falou sobre essa questão da possibilidade de você não reencarnar. Afinal, a gente vai reencarnando para que possamos evoluir e chega um momento que a gente não reencarna mais porque tomamos essa consciência da não necessidade, ou independente de qualquer coisa, a nossa vida é uma eterna reencarnação. As nossas vidas. Né? Sim. Se deixar... Completa a terceira opção, tá, Fábio? Ou a partir de agora eu posso decidir não reencarnar mais. Pode. Se a gente ficar no Deixa a Vida Me Levar, da música da Zeca Pagodinho, vamos ficar reencarnando aqui ad eternum. E aí eu pergunto para vocês, tem evolução aí aonde? E outra, se eu não lembro o que eu fiz, eu estou evoluindo o quê? Né? Eu estou numa prisão, eu estou preso nessa encarnação. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu fui.
Então, por isso que eu falo, o planeta Terra é uma prisão. Tem gente que chama de escola, mas eu não acho que uma cela fechada sem banho de sol seja escola. Isso para mim é uma prisão. Eu não sei Não, quem eu sou, eu não sei o que eu fui. Aqui no Ceará, Fábio, é só o que a gente tem é banho de sol, cara. Aí a gente só não tem banho, mas sol. Putz, né? Isso é verdade. Aliás, uma das coisas boas que a gente tem. Aliás, a Terra é maravilhosa, é uma prisão muito inteligente que formaram pra gente. Dá vontade de voltar mesmo, porque a gente não sabe o que tem depois. A gente não sabe. A gente prefere, por pior que seja uma situação conhecida, do que um desconhecido, que a gente não sabe o que vai ser. O ser humano é assim, prefere realmente o que ele conhece. Né? Então, Fábio, você está Mas assim, falando que Fábio, assim, a gente não lembra, só para pegar tirar essa dúvida, Bernardo, a gente não lembra, quando a gente encarna, a gente não lembra da encarnação passada. Mas quando a gente desencarna, a gente lembra o que viveu nessa vida, os apegos que tem. Por exemplo, se eu chegar lá do outro lado e não tiver cerveja, eu peço para voltar na mesma hora. Então, quando a gente desencarna, a gente leva a nossa memória dessa vida. Leva Dessa vida, sim. também? Não, dessa vida. Das outras? A gente leva dessa vida. Então, é isso que eu chamo do despertar da consciência. A pessoa falou, o que é o despertar da consciência? Para mim, é conseguir enxergar o que é o planeta, o que é esse sistema maligno de reencarnação, de roda de samsara que nós estamos, enxergando o que é o planeta, quem comanda, como funciona, para quando a gente desencarnar, com essa lembrança, com esse estudo, com essa consciência, falar assim, eu não volto não. Ah, você precisa voltar para repor. Volta você, fica à vontade, vai na frente. E eu começo o meu despertar do outro lado, porque do outro lado também vou precisar despertar minha consciência para lembrar quem realmente eu sou, quem eu fui em outras encarnações e que eu sou em outros níveis, porque a próxima dimensão não é a última, né? Tem outras N dimensões infinitas até a fonte que eu preciso despertar, reconectar com a minha essência. Então, o primeiro passo é, no momento do desencarne, não voltar. Se não voltar, nós chamamos da ascensão, né? Desencarne e não volta mais. Mais de meio do caminho andado. Ô, Fábio, vamos lá, cara. Agora, existem nas literaturas, mais uma vez, se a gente fala em reencarnação, é impossível a gente não falar das literaturas espíritas kardecistas, né? Claro. E inclusive também de Bíblia, né? Fala de inferno, de céu, colocando o céu longe da gente, né? Começa o distanciamento, né? Deus está em nós, né? E nós somos fractais de Deus, nós colocamos Deus no céu porque é algo que pra gente, sim, a gente nunca vai ter asa, a gente não vai alcançar nunca, né? Então coloco num lugar distante, então tem céu, inferno, umbral e nosso lar, né? Não que eu queira ir para umbral, mas eu achei nosso lar, pelo menos na ficção, achei chato pra caramba, então eu não queria muito para lá não. Mas vamos lá, umbral e nosso lar, são criações de Deus ou da mente humana? Consciente coletivo. Então, se somos Deus, tudo é criação de Deus, tudo faz parte de Deus, certo? Nós somos criadores. O interessante do nosso lar é que, conforme como ele é descrito na literatura, e os espíritas ficam bravos comigo, os mais radicais, mas pensem comigo. Para quem leu o livro, para quem viu o filme, se é um local tão elevado que você precisa ter uma frequência XYZ para entrar, por que é murado? Por que tem muro? Para impedir que entre. Tem alguns questionamentos, e aí o pessoal mais espírita que acompanha as notícias do nosso lar e tudo mais, recentemente, nos últimos anos, teve uma notícia no meio espírita de corrupção dentro do nosso lar. O governador do nosso lar foi pego em corrupção. E aí, peraí, se é um lugar tão puro, só seres de alta hierarquia frequentam, como que tem caso de corrupção? Então eu fico... Tem dinheiro lá? Então, não tem dinheiro, mas aí como é que faz, né? Deixa entrar aquele ali, aquele que é meu amigo, aquele que não é, enfim... Essas coisas de favores, que também é um modo corruptivo, né? E eu fico perguntando essas coisas, né? Se está num local tão puro e numa frequência tão alta, por que precisa de todo esse aparato? Né? Eu vou além, tá, Fábio? Eu não sei se você tem essa informação aí da Pisata, mas inclusive no próprio livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, né? Quando o espírito, eu não lembro qual é o nome dele, apresenta para André Luiz o Nosso Lar, fala sobre a roupagem, fala que ele pode, né, colocar outra roupagem só com a força do pensamento, ele vai Sim. apresentar os ministérios, ele fala o ano da criação do Nosso Lar. Sim. Né? Ele fala, Nosso Lar foi criado em 1900 e alguma coisa, que eu não lembro, mas bem no comecinho, foi criado, para lá. Beleza, o que tinha antes do Nosso Lar? Inferno? O que tinha antes do Nosso Lar? Antes da criação do Nosso Lar, tinha o quê?
Sim. Né? Na verdade, existem diversas dessas cidades astrais, né? Que são criadas realmente com a mente, com a ajuda dos encarnados, com o que chama de ectoplasma, né? Com essa energia que nós enviamos para lá, e com a mente de quem está do outro lado também. E não tem mal nenhum, não estou falando aqui que o nosso lar é bom ou ruim, nada disso. Eu estou só Tem? desmistificando esse céu, não tem esse céu. O umbral, para mim, é a Terra inteira. Dentro de uma prisão, existem celas. Então, qual que é a cela melhor? Tem uma cela um pouco maior, a cela que pega um pouco mais de sol, né? A cela aí do Ceará, né? Que pega o sol aí mais o dia inteiro. Aí a cela de São Paulo não tem tanto sol assim. Ou seja, tem a diferença dos tamanhos e tudo mais. Mas eu tô dentro da prisão do mesmo jeito. Então, o que a gente tem é desmistificar isso. Uma outra característica interessante de quem vai para o nosso lar. Eu preciso trabalhar, né? Não tem moeda, mas tem horas bônus, né? Você já deve ter ouvido falar das horas bônus. Sim, Não tem sim. dinheiro, mas eu preciso trabalhar para ganhar as horas bônus para poder visitar os meus parentes, para poder visitar outros lugares, para poder. Ou seja, peraí, eu estou entrando de novo de um sistema capitalista, não tem dinheiro, mas peraí, tem bônus hora. Eu estou entrando Trabalho. numa prisão de novo. Eu não estou entrando numa prisão de novo, eu não tô sendo aprisionado pelo sistema de novo, eu não tenho liberdade. Eu não posso sair e fazer o que eu quero. Claro, tem que ter uma disciplina, concordo, de acordo, inclusive, com a consciência de quem está lá. Mas me parece muito estranho esses pontos. Claro que eu estou fazendo uma provocação para as pessoas pensarem e falar assim: será que não tem mais por trás disso do que nos contam? Fábio, Perfeito. você fala muito, você falou algumas vezes aqui na Terra como uma prisão, dá a entender também que quem vem para cá é porque, de certa forma, foi condenado. Não, você com E certeza, Roberto, você e eu, eu cara, não sou tenho, um, eu sou um santo. não tenho um pingo de dúvida. Sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas, assim, eu vou acender, já eu subo, é minha leve. Mas, assim, o que a gente vê também dá a entender que não tem ninguém bom aqui, né? Não é um lugar de pessoas, né, que são tão evoluídas. Então, podem estar tendo processo, mas não são tão evoluídos. Aquelas pessoas aqueles monges ou pessoas que ficam mais reclusas, que se voltam para si, que alcançam seus nirvanas e que fazem coisas assim muito, muito mais voltadas para a evolução, para a prática do bem, tentando se desprender das amarras ou do que a gente compreende que compõe essa prisão aqui na Terra. Eles são pessoas que fazem a diferença e que conseguem, de certa forma, escapar dessa prisão, ou está todo mundo no mesmo barco, no mesmo buraco e não tem jeito? Só um minutinho, Tá tudo... Fábio, responde já já. Só um minutinho. Eu estava só esperando o Roberto acabar a pergunta dele para a gente chamar o intervalo. Sai daí não. Opa! Hoje, falando sobre reencarnação com o Fábio Santos, fica aí, a gente volta já já. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Que abre esse segundo bloco agradecendo muito os nossos apoiadores culturais, o pessoal do Paraíba Brasa Burger, hambúrgueres artesanais feitos na brasa da parrilha. Da Erlane Clínica de Beleza, da Barbearia Cabra da Peste, que deixa a gente um pouco menos feio antes de vir gravar, né? Pessoal da Topázio Colchões, um abraço. E uma novidade, o pessoal da Casa Xangô, loja de artigos religiosos aqui de Fortaleza, vai abrir uma segunda unidade, chama Olorum. Então, fica ligado que daqui a pouco mais uma casa muito bacana, classe A de artigos religiosos, não só de Umbanda, nem só de Candomblé, mas de artigos religiosos em geral. Então, fica ligado que a gente vai dando mais notícias aqui, tá? Antes de ir para o nosso intervalinho comercial, né? O Roberto fez uma pergunta muito capciosinha, porque para o nosso convidado Fábio Santos, nós estamos falando hoje sobre reencarnação, alegando o seu domingão. Eu falei porque tinha que rimar. Roberto, por favor, Você está muito na riminha hoje. Tô muito, cara. Eu tô Tá pegar um muito violão na pra riminha. praia. É um poeta, tá quase um repentista. Refaça Eu a gosto tanto de pergunta. ver. Então, vamos lá. Você falou, Fábio, que você fez uma analogia, afirmou, na verdade, que aqui é uma prisão, né? E a gente compreende que quem vem para a prisão é quem foi condenado. Então, compreendemos que aqui também a gente não tem santo, né? Não tem virgem aqui. E eu te perguntei sobre a questão daquelas pessoas que buscam a elevação espiritual e se isolam das coisas do mundo. Na nossa concepção, na nossa visão, são pessoas que fazem diferente, ou que pelo menos se livram de boa parte das amarras, das grades, do que compõe essa prisão. Essas pessoas, de certa forma, elas conseguem corromper, conseguem se livrar dessa prisão, ou está todo mundo no mesmo barco? Legal.
Vou responder e depois eu vou explicar a resposta. Estamos todos no mesmo oceano, não necessariamente no mesmo barco. É necessário entender o que é o planeta Terra, né? O planeta Terra é uma prisão, mas não foi criado para ser uma prisão, né? Foi um acidente de percurso, entre aspas. Ele foi criado para ser um planeta laboratório, um planeta de experiências de diversas raças, de diversas consciências, para ter um lugar com. É só a gente observar o tanto de fauna que a gente tem, de flora que a gente tem no planeta, uma coisa. O homem não conseguiu ainda descobrir tudo, né? Então, dentro da história do planeta, ele acabou sendo transformado. Eu sei que aqui falar de guerras interestelares, guerra de Órion e tudo mais, mas é isso mesmo, esse é um outro assunto, uma outra vertente, mas a consequência de uma dessas guerras multidimensionais, vamos dizer assim, foi o fato de transformar o que era um planeta de experiências num planeta prisão. E quem estava aqui? Quem estava aqui trabalhando nas experiências acabou sendo preso também. Então, nós recebemos um lado da guerra de prisioneiros, um outro lado da guerra de prisioneiros, então, dois lados de guerras, e mais quem estava aqui, cientistas e tudo mais, que a gente chama, para quem já está aí na espiritualidade, tem a ver com as 22 delegações, as 22 delegações que já estavam na Terra com seus experimentos. Então, e tal. tem tudo. Então a gente tem aqui prisioneiros e a gente tem os gaiatos. Isso. O Roberto e eu. Isso. Então a gente tem os gaiatos também. Então, assim, se falar que só tem gente boa, gente ruim, o bom ou ruim depende muito da perspectiva, né? Eu preciso de alguém julgando isso. Então é muito complicado, precisa ver dentro da perspectiva do próximo. Eu costumo perguntar se a humanidade é boa ou ruim. É uma pergunta difícil de ser respondida, né? A gente tem N exemplos bons, N exemplos ruins. Ou se a gente perguntar para o boi, né, para a vaca, para a galinha, vai falar que a humanidade é horrível, porque a gente come eles, os filhos dele e tudo mais. Então, uma coisa. Agora, se a gente perguntar para o cachorro, para o gato, talvez tenha uma outra resposta. Então, se tem consciências boas ou ruins aqui dentro, tem de tudo. Agora, se uma consciência que se escolhe isolar, meditar, né, em prol do bem comum, está fazendo o bem para ela ou para os demais, depende muito. Depende muito, porque tudo que começa a se desenvolver dentro desse planeta acaba sendo ferramenta e armadilha para, eu chamo de oposição ao despertar, né? Esse pessoal que controla o planeta acaba colocando uma armadilha para a gente acabar sendo pego. Então imagine, se uma pessoa se isola e ela só medita o dia inteiro, nela, pensando nela, numa elevação dela, na verdade ela está criando mais um holograma para ela mesma e não está ajudando nem ela, nem os próximos. Então, eu diria que se for para escolher, não estou falando que todos os monges, não, tem gente que ajuda mesmo, que tem essa consciência, que já não consegue mais viver em sociedade e vai ajudar a humanidade desdobrado com aqueles outros corpos que a gente conversou no primeiro bloco. Ele não precisa ir fisicamente. Então, o monge está lá isolado, mas ele não está isolado, ele está isolado fisicamente. Mas com os outros corpos ele está ajudando muito. Então, se for para escolher, eu diria assim, se tiver que falar, e aí, eu me isolo ou não me isolo, não se isole. Se ajude primeiro, depois ajuda quem está dentro de casa. Não é ajudar a humanidade, não. Ajuda o seu filho, ajuda seu esposo, seu amigo, seu vizinho. Né? Antes de querer ajudar a humanidade, se ajude. Sabe aquela questão do avião? Na hora que cai a máscara, você não vai pôr quem está do lado primeiro, você põe em você, né? Porque se não puser em você e você tentar colocar no nenenzinho do lado, morre os dois. Então, no despertar, eu faço essa analogia. Primeiro você se ajuda, porque se você não se ajudar antes e quiser ajudar o outro, morre os dois juntos abraçados. Mas inclusive a gente teve não vem ao caso, a gente teve um discurso aqui no programa sobre espiritismo, né? Um convidado, inclusive, muito bacana e tudo mais, mas ele fez um discurso, uma parte do discurso dele foi que na Terra não tinha ninguém santo, aqui nós éramos estupradores, ladrões, não sei o que, pô, aqui não tinha ninguém santo. Cara, isso me chocou bastante, né? Pô, então aqui é todo mundo ferrado, não tem ninguém de luz, não tem ninguém que tenha mais esclarecimento, é todo mundo nivelado. Então, se é todo mundo nivelado, por que tem um sofre mais, outro sofre menos? Tá, já não existe nivelamento. Sim. Né? Temos de tudo, né? Então, falar em luz, você acredita em guias de luz, cara? Você acredita em anjo de guarda, caboclo, aqueles guias que aparecem nos livros espíritas? Você acredita nisso? Sim, mais uma vez uma questão de semântica, de nomes, né? Dar nomes às coisas, né? São consciências que estão interessadas no despertar da consciência, né? Que estão nos ajudando a despertar. Eles também estão
eles também estão no caminho deles, né? Então, assim, quando a gente fala de caboclo, guia e tudo mais, estamos falando de todo mundo que está dentro da Terra, né? Então, estamos falando de fractal. Estamos falando de fractais de alma. Então, ele sai dessa dimensão, desencarna, está na outra dimensão. Lá naquela outra dimensão, ele também tem alguns interesses de que as coisas aqui na fisicalidade caminhem. Ou por ele ser um fractal seu, então veja mais. Vamos lá. Quando eu estou como alma e me fractalizo, eu me fractalizo em diversas consciências individuais. Aqui dentro, vamos falar aqui na Terra, tá? Então eu tenho diversas consciências individuais que pertencem a uma mesma alma. Por isso que chamam fractais de alma. Então eu tenho vários eus pertencentes à minha alma que estão encarnados na Terra, ou não, em diversos momentos do espaço-tempo, da história da Terra. Então pode ser que num momento eu seja o meu próprio guia. E aí que tá a jogadinha. Muitas vezes a gente acha que o nosso guia, aquele que aparece para nos ajudar, é uma consciência externa, amiga. Não, é você mesmo voltando para te ajudar. Porque se você não despertar, ele não consegue voltar para a alma. Então ele precisa te resgatar. Essa é uma situação. Agora, temos amigos? Temos. Temos parceiros? Temos. Temos pessoas que trabalham para o mesmo objetivo e se ajudam? Temos. Como eles se apresentam a nós? Conforme a nossa crença. Ou todos os caboclos de todas as casas espiritualistas são realmente ex-nativos que moraram na Terra? Claro que não. Né? Nem Não. todos os pais velhos. Não, são consciências que assumem essa aparência para que a gente se convença do que eles estão falando. Porque imagine se baixa alguém no centro espírita e fala assim: eu sou você, agora me escuta. Quem vai escutar? Ou então, quem é você? Pode me chamar de MC Guimê. Não, então, escutar, né? complica. Um preço velho, aí o cara escuta, né? Pô, exatamente. Pegar pra exatamente. Me chamar de Anitta. Eu escutaria, Anitta. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre essa coisa do retorno. De retornar à vida passada, de lembrança de vida passada. A gente fala com algumas terapeutas e ouve muito falar sobre a questão da regressão, né? Desse processo de você, através da concentração, da hipnose, ou seja, que técnica for, você retornar a uma vida passada que geralmente foi muito sofrida, que geralmente tem muitas dores, que geralmente são coisas que você precisa curar. E o que você não precisa curar? E o que você vivenciou de bom? E se você tiver uma vida que foi muito boa, inclusive, assim, que você foi uma pessoa, não digo evoluída, mas que teve boas ações e que teve uma vida muito feliz na vida passada, você não lembra? Existe uma seletividade? Qual a função real dessa regressão? É a gente ver que a gente realmente não foi bom nunca em nenhuma vida, ou a gente se deparar com o que a gente viveu de verdade, de fato, seja coisas boas, sejam coisas ruins? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas adoram recorrer à vida passada. Eu não devia ter falado isso. Não acredito, cara. Rapaz, eu vou perder nos 45. Bernardo, as próximas perguntas são tuas. Já zerei. Caramba! Né? Porque toda vez que um convidado fala que vão perguntar excelente, uma pergunta boa, a gente fica apostando quanto. A gente vai ganhar quanto tá de 1-0 pro Roberto agora. Cara, você esperou quase os 40 do segundo tempo pra falar isso pro Roberto, cara. Você me deixou com pouco tempo. Eu aprendi a jogar. Eu só mando no finalzinho para não ter nem possibilidade de perder. Muito bom. Agora eu fico direcionado a não falar mais que a pergunta é boa, não. Precisa mais falar, não. Tem que falar a minha. Tá bom. Falar a minha. Vamos lá. Legal. As pessoas ficam muito direcionadas a querer matar a curiosidade de quem foram, né? E aí metade da população mundial foi Napoleão e outra metade Cleópatra, né? Ninguém foi o faxineiro, ninguém foi a lavadeira, ninguém foi a pessoa humilde. Todo mundo foi faraó, todo mundo foi... Por que isso? Quando a gente busca pela curiosidade, é aí que tá a armadilha. De 50% a 90% das nossas lembranças reencarnacionais são holografias. São pedaços de vidas ou vidas inteiras que foram colocadas propositalmente no nosso campo energético para que a gente sentisse apego, culpa, para a gente assumir aquela carga e voltar aqui para a Terra em cima disso. Então, se você faz uma regressão comigo, eu sou hipnoterapeuta, não exerço mais, mas já fiz curso de hipnose, já exerci. Então, se você induz a pessoa, e aí é o que eu quero diferenciar, né? A hipnose regressiva espontânea ou induzida. Se você induz a pessoa a ir atrás de uma outra vida, você pode estar acessando uma holografia e eu falo para você, você foi Nero, você colocou fogo em Roma. Você vai sair do transe, vai falar, nossa, eu fui Nero, e vai acreditar que você foi Nero. O que vai acontecer com você? Você vai puxar toda a carga de realmente ter sido Nero.
toda a carga, todas as consciências do outro lado que estavam procurando Nero para se vingar de todo aquele fogo, aquela tristeza que ele trouxe, vão atrás de você agora. E aí, você segura esse rojão? Esse é o perigo. Então, quando a gente fala da hipnose, a hipnose séria, ela é espontânea, ou seja, a pergunta que o hipnólogo faz pro terapeuta, pro consulente, né? É o seguinte, me leva para a primeira vez que você sentiu isso, ou seja, você busca um problema, eu quero deixar de fumar, eu quero parar de ter um conflito na minha casa, você busca um problema, e o terapeuta fala, me leva para a primeira vez que você sentiu isso. E essa regressão, quem está no comando? A pessoa, não é o terapeuta, me leva para a sua vida passada, não. Essa regressão pode ser para a própria vida. Leva essa pessoa aos seus 3 anos de idade, aos seus 7 anos de idade, a idade que for. Ou, eventualmente, para uma vida passada. Mas quem está no comando? A mente da pessoa. A pessoa sabe, dentro da sua verticalidade, dentro da sua multidimensionalidade, aonde ela pode tocar, onde ela não pode tocar. Aonde ela tem capacidade e condição emocional de resolver naquele momento, ou não. Então, aí é que está o perigo. Mais importante do que a terapia é procurar um terapeuta de confiança, que saiba o que está fazendo, que tenha conhecimento de encarnações holográficas, para que se no momento de acessar aquilo, ele sabe se está acessando algo real ou algo holográfico. E sempre, sempre, quem comanda é a pessoa. O terapeuta é um facilitador, para não cair dentro das armadilhas, né, dessa oposição, vamos deixar dessa forma. Ô, Fábio, me diz uma coisa, cara, assim, a mente humana, ela geralmente, ela tendencia a aprender com os erros, aprender com a dor. Dificilmente o ser humano aprende com amor, né? Geralmente a gente tendencia a aprender com a dor, né? Se tudo der certo, pouco a gente aprende, né? Pelo menos essa da consciência humana, estou falando da consciência humana. Se não tivesse reencarnação, seria dor? Seria aprendizado? Tá. Essa máxima de que a gente precisa, aí que tem uma pegadinha muito forte na máxima de que a gente precisa de dor para aprender, né? É uma das frases, uma das crenças que colocam na gente como programação de DNA físico mesmo. A mesma coisa de achar que ter pouco dinheiro é bonito, né? Que ser rico tem algum problema, né? Dinheiro não dá em árvore, a gente não fala isso? Ou seja, o que é uma mensagem que a gente está passando para o subconsciente? Que é difícil, que vai ser difícil. Né? A mesma forma para aprender eu preciso de dor. Eu não consigo aprender no amor. Então, o que o universo vai trazer para mim? Dor. Porque se é só assim que eu aprendo, certo? Então, eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa. Se, na verdade, existisse lembrança da reencarnação. Lembrança da reencarnação. Na minha segunda reencarnação, será que eu cometeria os mesmos erros? Ou será que eu não aprenderia e não precisaria de dor nenhuma para aprender? Nenhuma. Porque se da primeira vez eu enfiar o dedo na tomada e tomar choque, em nenhuma encarnação seguinte eu vou enfiar o dedo na tomada. Agora, se eu esqueço, toda vez que eu reencarnar, eu vou pôr o dedo na tomada. Invariavelmente. Toda criança faz isso. Toda criança enfia o dedo na tomada, ou tenta, certo? Agora, se eu lembrasse quem eu fui, eu não vou enfiar o dedo na tomada de novo. Eu não vou ter que voltar e aprender a falar tudo de novo. Eu não vou ter que voltar e aprender a comer, a ir no banheiro. Olha o tempo que o ser humano perde aprendendo coisas que ele já aprendeu centenas de vezes, tudo de novo. Então imagine se eu não... Como é que seria, Fábio, o processo de aprendizado? É tipo escola, ficava lá noutra dimensão, na vibe. Como é que seria? Como é que você imagina que poderia ser assim? Como é que, uma vez que o Bernardo alcance uma consciência, né, dessa e tudo mais, cara, não vou voltar. Como é que seria, como é que o Fábio imagina que seria esse aprendizado lá de lá? Você tem uma outra vida do outro lado, vamos começar assim. Quando você morre aqui, você nasce do outro lado. E você já nasce com o conhecimento de que você foi aqui. Você parte daí em diante. Lá do outro lado também tem vamos colocar de uma forma lúdica, do outro lado você também tem um trabalho, uma casa, uma vida, relacionamentos, amigos, situações. Também tem escola, também tem biblioteca, também colocando de uma forma lúdica para a gente entender. Então, do outro lado você também tem um despertar.
Mas para chegar lá, a gente precisa se equipar aqui para ter a condição de falar não vou voltar. E não é não vou voltar da boca para fora, eu não vou voltar porque eu sei o que é voltar. Eu sei porque eu não preciso voltar. É aí que está o despertar. Não é porque o Fábio falou que não é para voltar ou porque uma vez eu escutei que não é para voltar. É porque eu tenho certeza que não é para voltar. Porque você vai ser muito convencido para voltar. Vão te colocar muita dor na frente para você reparar. Vão colocar muito apego para você realmente se sentir quase que coagido a voltar, mas você vai se coagir, você que toma essa decisão. E daí para frente, depois que você começa o despertar na próxima dimensão, você tem a oportunidade de partir para uma terceira etapa, para uma terceira e última dimensão, antes de você voltar para a alma, que também tem uma outra vida, que também tem um despertar, que também tem um caminho. Agora, a reencarnação em outros lugares, em outros planetas que não são prisão, acontece dessa forma que eu estou descrevendo. Não tem o esquecimento. Você reencarna num planeta 3, 4, 5, 6 vezes e vai para outro lugar. Imagina se a gente reencarnasse aqui 5, 6 vezes na Terra, sei lá, vai. Imagine aí uma vida a cada 50, 70 anos, desencarna, passa aí 130 anos no outro plano e volta. Então, um ciclo de 200 anos. Você reencarnou 5 vezes. Você passou 1000 anos na Terra. O que mais você precisa fazer aqui? Me conta. Tá, mas Fábio, vamos lá. aproveitando. Você falou que tem várias. Desculpa, Roberto, não perdeu o fio na meada aqui. São várias dimensões. Dimensões que também são dimensões conscienciais, né? Mas cada dimensão com um fractal, né? Eu aprendo aqui para subir para uma dimensão, né? Isso. Nessa dimensão, tá aqui, eu morro e escolho não reencarnar. Nessa outra dimensão, há morte, há Sim. reencarnação. Sim, porque a morte é uma passagem, né? A gente tem que entender que a morte é o fim de um corpo físico, desse nosso corpo físico aqui dentro da nossa dimensão. Quando a gente vai para a próxima dimensão, nós também temos um corpo, que o espiritismo chama de perispírito, vamos deixar dessa forma. Então, lá do outro lado, para eu partir para uma dimensão superior, eu também preciso deixar um corpo daquela fisicalidade para trás. Então é uma morte, tendo morte como passagem, não deixa de ser uma morte. Então eu morro na próxima dimensão para ir para uma dimensão superior. O problema é que a gente tem um problema grave com essa palavra morte, né? Então tem uma carga muito grande. Mas tendo morte como passagem, sim, a gente morre na próxima dimensão. Fábio, só uma curiosidade. Você falou aí 130 anos de uma forma hipotética. Mas Sim. existe um tempo necessário entre uma encarnação e outra? Não. Existem reencarnações que acontecem quase que imediatamente, e existem reencarnações que demoram milênios, e existem as consciências que não reencarnam. E vou dizer mais: existem consciências na Terra que nunca encarnaram, que estão nas próximas dimensões terrestres que nunca encarnaram. Essas são as que dominam o planeta. As consciências que realmente dominam o planeta nunca encarnaram, porque nunca esqueceram quem são. Elas observaram o que acontecia dentro da roda de Sansara e do esquecimento e falaram assim: essa eu não entro, não. E formaram as facções. Como qualquer boa prisão, tem o grupinho que manda, né? Então, esse grupinho nunca encarnou. Nunca encarnou. Ele manda os deles ali. Olha, você vai lá, faz isso, faz aquilo, mas ele nunca encarnou. Então, há de se entender o que é o planeta e essa divisão entre dimensões dos fractais de alma, que são as características das dimensões planetárias. Ô, Fábio, você defende, né, a busca pela consciência, né, pela busca pelo despertar consciencial, né? Mas isso requer, cara, muita leitura, muito estudo e principalmente, ao meu ver, se libertar de algumas amarras dogmáticas das religiões, de algumas delas, né? A gente vive num mundo onde as pessoas, pelo menos os católicos não lêem a Bíblia, né? Os espíritas quase a maioria mesmo no último estudo mal leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, muitas pessoas, como você disse, inclusive no primeiro bloco, esperam que um sacerdote lhe diga o que fazer, lhe fale como agir e tudo mais, né? E nós vivemos no país, por exemplo, no Brasil, que é um país, né, que ainda, culturalmente falando, está muito aquém do ideal, né? Essa busca pela consciência é uma busca seleta, cara, para quem tem acesso, primeiramente, à cultura. Então, como é que a gente vai... É um longo caminho. Você acha que a humanidade ainda tem um longo caminho para alcançar essa busca pela consciência, pela abertura da consciência, pela liberdade, pelo despertar consciencial?
temos um longo caminho, não quer dizer que ele vai ser na Terra, não quer dizer que ele vai ser dentro dessa dimensão, mas temos um longo caminho. Vamos então citar referências da religião para ficar mais fácil, né? Próprio Jesus disse que poucos são os escolhidos, né? O que são os escolhidos? Não são privilegiados. Os escolhidos são os que se escolhem, são aqueles que despertam, né? Então, infelizmente, o despertar não é para todos. Não é mesmo. Nem todo mundo tem a condição de despertar consciência nesse momento. E eu não estou falando de cultura, de condição social, de financeira, nada disso, porque a informação chega para todos. Nós estamos aqui, obviamente, conversando dentro de uma faixa social, uma faixa econômica, né? A gente tem um público-alvo, digamos assim, de espectadores, de pessoas que nos acompanham. Então, e existem outras pessoas trabalhando no despertar em outras culturas, em outras faixas. Então, falando da nossa faixa e da humanidade como um todo, não é para todos mesmo, não é todo mundo que vai se libertar do dogma, não é todo mundo que vai ter a curiosidade de estudar por si só, de tomar decisão por si, de não se deixar levar pela conversa, né? De buscar a prova por si próprio, de experienciar por si próprio, né? Muitas vezes nós somos programados realmente para isso. Então, para romper essa programação, é muito difícil. Tem uma questão consciencial mesmo, da trajetória dessa consciência ao longo da história, e tem muita questão física também, porque a partir do momento que a gente encarna, a gente recebe a carga física mesmo, da ancestralidade daquele corpo. Não necessariamente eu tenho alguma coisa a ver com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, com meu tataravô, mas a partir do momento que eu encarno nesse corpo, eu recebo toda a carga energética e toda a carga de toda essa ancestralidade. Então, eu tenho que lidar com os meus problemas e com os problemas daquele corpo que eu encarnei. Então, nem todo mundo consegue lidar com isso. Os poucos que conseguem serão os escolhidos, segundo essa linguagem bíblica, que na verdade quem escolhe é você. Nós nos escolhemos. Fábio, a gente está terminando aqui, mas eu queria saber uma opinião sua. Dentro dessa nossa necessidade de conscientização, desse processo de tomar consciência, a religião, ela mais atrapalha do que ajuda ou mais ajuda do que atrapalha? Depende do momento, né? Agora vai criar problema. Eu não vou nem falar que a pergunta é boa, né? Essa aí eu já não. Mas a religião. Eu não cheguei a falar. A religião, ela tem um papel, na minha visão, tá? Uma visão muito particular. Ela tem um papel temporário e transitório na vida das pessoas. Tá? Eu acho que, por exemplo, a religião funciona muito bem quando tira alguém de um vício, uma pessoa que não tem disciplina, uma pessoa que não tem, vamos colocar fé, vamos deixar quieto assim, uma pessoa que não pensa no espiritual, no além-vida, ela cumpre uma função muito boa. E aí o caminho clássico, eu costumo falar lá no meu canal, que o caminho clássico de quem chega na espiritualidade independente, ou seja, nesses livres pensadores, é um caminho que normalmente começa no Brasil ou em Portugal, né? Começa no catolicismo, depois ele passa... alguma coisa está diferente, vou estudar um pouquinho do espiritismo, aí vai para o espiritismo, abre a cabeça, fala, meu Deus, cidades astrais, reencarnação, que loucura, e aí tem um amigo que acaba levando numa casa de umbanda, candomblé, fala, gente, que coisa maluca, caboclo, olha só, tudo que acontece, e chega um momento em que ele encontra uma barreira, como eu encontrei, foi a questão da reencarnação, foi a minha barreira no espiritismo, e ele fala assim, não, isso aqui tem limitações e eu não quero ter limitações. Então, muitas pessoas ficam presas dentro desses ciclos, dessas fases, digamos assim, do despertar, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro de outras religiões, e aceitam os dogmas. A definição de dogma, por mim, por si só, já é algo que me fere, porque é uma informação indiscutível. Para mim, não tem nada indiscutível. A partir do momento que eu não posso discutir sobre uma coisa, eu já tenho um problema. E o catolicismo tem mais de 40 afirmações indiscutíveis. E o espiritismo também tem os seus dogmas, porque acabou, infelizmente, virando religião. E um desses dogmas é que a reencarnação é uma bênção. É uma máxima do espiritismo. Então, se não há essa discussão, já me perdeu. Agora, tem gente que gosta, que se protege, que se esconde no bom lado da coisa. Se protege, vamos dizer assim, não se esconde. Se protege atrás dos dogmas e das religiões para se sentir aceito, para ficar numa posição confortável, para pertencer a algo social. Né? E é normal. Então, exatamente, a base da pirâmide. Ou seja, ou acha que a vida de um pensador independente é fácil em termos sociais. Né?
Eu imagino que os amigos falam do Fábio, que as pessoas que trabalhavam comigo falam do Fábio. Mais de 20 anos em multinacionais. Então ficou maluco. Claro que ficou maluco. Joia. Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Perfeito, muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Volte mais vezes. Precisamos ter mais Fábio, papos. muito obrigado. Muito obrigado, cara, por essa generosidade, ter aceitado aí Toronto falando com a gente. Então, o Fábio vai estar aqui, já fica o convite, tá, Fábio? Vai ter um evento em Fortaleza. Fala rapidamente, Fábio, quando é que é o teu evento? Que o programa já tá domingo agora, então, para ter o pessoal se programar, vão ser que dias de setembro? Ah, legal. 10 e 11 de setembro, o curso chama Semente da Vida, tá? 10 e 11 de setembro, tá chegando já. Você pode entrar lá na nossa página, fabsantos.com.br, fabsantos.com.br, tem todas as informações, mas tem tudo a ver com o despertar da consciência, usando a natureza, a reconexão com Gaia, com essa consciência da natureza. Ninguém desperta sem a autorização frequencial de Gaia, ou seja, ninguém desperta se não for pela natureza. E o Semente da Vida, que é esse nosso curso, e vai estar em Fortaleza pela primeira vez, 10 e 11 de setembro, traz essa ferramenta, ou seja, como conectar com a natureza para despertar. Que joia. Então vai aparecer aí embaixo do Fábio, a página que ele acabou de falar, tá? Vai aparecer também aqui as redes sociais do Fábio, ele vai passar aqui as redes sociais dele. Se você quiser tirar alguma dúvida, ver o conteúdo do Fábio, muito bacana, tá? Então, Fábio, já fica convite, quando você estiver aqui, a gente vai falar em estúdio dessa vez, tá? Falar um pouquinho mais sobre um pouco desse evento bacana. Muito obrigado, Fábio. Prazerzão. Obrigado, Roberto. Mais uma reconexão. Realizada com sucesso. Você que está em casa, domingão, bom domingo. Até a próxima semana. E beijão. Até o próximo programa. Tchau, gente. Obrigado.